Mateus 15, 32. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: de onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? E eles disseram: 7, e uns poucos de peixes. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, e os seus discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobrou 7 cestos cheios de pedaços. Curva a sua cabeça. Meu Deus, a tua palavra para nós é como se fosse um bálsamo. Em dias de dor, ela traz cura para a nossa alma. Em dia de fraqueza, ela renova as nossas forças. Em dias de indecisões, ela nos aponta o caminho. Em dias, meu Senhor, de medo, ela traz para dentro de nós a coragem. Ah, Senhor, a palavra do Senhor é tudo que nós precisamos nessa manhã. Começar uma nova semana desse jeito é fazer a escolha certa. Essas pessoas optaram pela melhor parte. A melhor parte é começar uma nova semana na presença do Senhor, adorando ao Senhor, ouvindo a tua palavra, se alimentando através dela, se fortalecendo para sair daqui pronto para tudo aquilo que tivermos que passar. Nós somos, meu Senhor, aqueles que decidiram firmar os pés na tua presença, criar raízes de fato. E aqueles que têm raízes, é claro, sempre estarão preparados para dar frutos. Assim será na vida desse homem e dessa mulher que aqui está. Através da tua palavra, nos alimenta nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Você consegue entender que Jesus estava provando esse povo? Provando mesmo. O próprio Jesus aqui vai dizer: olha, eles já estão 3 dias comigo. Há 3 dias que eles já estão aqui. E quando a gente vai ler esse texto, lá na epígrafe, vai dizer que é a segunda multiplicação dos pães e peixes, né? É a segunda multiplicação. A gente já leu a primeira, e agora a gente acabou de ler e vamos meditar acerca do que aconteceu na segunda. Se é uma segunda, é sinal que ele fez de novo. Não é que ele fez de novo, não é que ele tem prazer em fazer de novo, não é que mais uma vez ele vai operar conforme ele operou poucos dias antes na frente desses discípulos, que mais uma vez vão demonstrar uma fé bem rasa, falta de fé na verdade. Diante dos olhos desses discípulos, há poucos dias atrás, ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou aproximadamente 15.000 pessoas. Gente, foram poucos dias antes. E agora, poucos dias depois, a situação parece que vai se repetir. É algo muito semelhante ao que havia acontecido. É um povo, uma multidão com fome. E na mão deles, eles não têm o suficiente para saciar a fome dessa multidão. E é nesse contexto que Jesus mais uma vez vai fazer a multiplicação de pães e de peixe. E Jesus ainda pega a mesma coisa que pegou antes para multiplicar. Era Jesus dizendo: se for necessário fazer de novo, eu faço de novo. O que Jesus está dizendo para você e para mim nessa manhã é que se for necessário ele fazer de novo na tua vida, ele vai fazer de novo. Se for necessário ele te curar de novo, ele te cura de novo. Te levantar de novo, qual o problema? Ele te levanta de novo. Se for necessário ele te perdoar de novo, qual a dificuldade? Se você se arrependeu, ele te perdoa de novo.
Se for necessário Ele levantar você, abençoar você, prosperar você de novo, qual a dificuldade para quem já fez? Ele sabe como fazer. Ele já provou para você que Ele sabe fazer. Ele já provou para você que Ele se preocupa com você. Quando Jesus multiplica pães e peixes a primeira vez, não era só alguém enchendo a barriga de outro, não, era demonstração de cuidado, era demonstração de preocupação com o outro, era sensibilidade a ponto de, mesmo depois de ter curado pessoas enfermas, ainda se preocupar com a barriga vazia deles. O que é isso? Isso é sensibilidade de quem ama. Jesus ama tanto que até com a alimentação Jesus está se preocupando e está cuidando, tomando para si, para resolver. Eles já foram até Jesus para receber milagre. Não dava para levar uma mochila com pão, não é? Não dava para levar uns biscoitos dentro de uma bolsa, não. Eles já vão em busca de um milagre. E Jesus ainda vai ter que dar comida para eles. Eles vão em busca daquilo que só Jesus é quem pode fazer. Só Jesus poderia levantar paralítico. Só Jesus poderia fazer cego enxergar. Mas eles poderiam levar, na minha época era merendeira, Léo. Eles poderiam levar a merendeira cheia de biscoito, ou não poderiam? Eles poderiam levar um leitinho com Nescau, alguma coisa assim. Mas é interessante que devido à dor que eles estão, quem sabe, vivendo, eles não prestam atenção que existem coisas que quem tem que fazer são eles. Até o que eles deveriam ter feito, eles não fizeram. Até aquilo que eles tinham que ter cuidado, eles não cuidaram. E agora? E agora Jesus poderia dizer: vocês não trouxeram nada para comer? O problema é de vocês. Isso aí já é demais também. Eu estou curando, eu estou libertando, eu estou transformando a vida de vocês, e vocês nem uma coisa para comer vocês trouxeram. Jesus poderia dizer: isso aí já não é comigo, isso aí já não é problema meu. Mas Jesus fez isso? Não. Que quem faz isso é o homem. Quem faz isso é aquela pessoa que faz por você, mas em algum momento cansa e diz que não quer mais fazer. Que faz por você e bate no peito dizendo: eu já estou fazendo muito. Que faz por você, estende essa mão aqui, mas faz questão de segurar uma placa com a outra mão para dizer para todo mundo que está fazendo com essa. Jesus não é assim. Que bom que Ele não é assim. Que essa turma aqui, rapaz, vai atrás dele para receber milagre, e Ele faz o milagre na vida desse povo. Mais uma vez, Jesus aqui pregou, mas Jesus também curou. E olha o que o texto vai dizer, e aí eu digo que Jesus estava provando esse povo, porque o próprio Jesus vai dizer: já há 3 dias que eles estão comigo. Eles estão há 3 dias comigo. Jesus não está dizendo: eles estão já há 3 dias aqui. Não. Jesus está dizendo: eles estão há 3 dias comigo. Sabe o que Jesus está dizendo para os discípulos? Porque essa conversa de Jesus com os discípulos, o que Jesus está dizendo para os discípulos é o seguinte: vocês estão apontando o dedo para eles, mas já são 3 dias que eles estão comigo. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo o seguinte: eu curei e eles não foram embora. Eu fiz paralítico andar, e mesmo assim o ex-paralítico ficou. O camarada chegou aqui cego, eu dei visão para ele, e mesmo depois de estar enxergando, ele não quis sair de perto de mim, ele continuou perto de mim. Eu dei para eles o que eles queriam, e mesmo depois de ter dado para eles o que eles queriam, eles não foram embora, porque depois de receber o que eles queriam, eles estão deixando bem claro que aquilo que eles querem agora é a minha presença, porque já está curado e não sai, já está enxergando e não vai embora, já recebeu o milagre, as pernas, olha lá, as pernas agora funcionam, e mesmo assim eles continuam aqui. A atitude desse povo agrada tanto a Jesus, agrada tanto, que agora Jesus decide ir além. Além o quê? Além do que eles pediram. Que quem foi até ali foi para pedir uma cura, recebe a cura, recebe o ensinamento e agora vai receber alimento. Eles não pediram isso.
Eles não pediram pão nenhum, eles não pediram peixe nenhum, eles não pediram lanche nenhum, eles não pediram. Não tem no texto em nenhum momento dizendo que eles pediram a Jesus que Jesus desse o que comer a eles. Mas Jesus decidiu fazer. Jesus decidiu fazer na vida de quem decidiu ficar. Na vida daquele que decidiu ficar, não por aquilo que ele faz, mas pela presença dele, Jesus decidiu fazer. Jesus decidiu fazer na vida daqueles que poderiam agora ter ido embora, uma vez que já tiveram o seu problema solucionado, mas demonstraram com a atitude de permanecer, que mais importante do que o milagre que receberam, é a presença daquele que fez o milagre na vida deles acontecer. Eles estão amando tanto a presença de Jesus, que já estão há 3 dias ali, e não querem arredar o pé dali. Dá para entender que eles não querem sair, dá para entender que eles não querem ir embora, dá para entender que Jesus já resolveu a dificuldade que eles tinham. Jesus já fez por eles o que dinheiro não faria, o que amigos não fariam, o que ninguém faria, e mesmo assim, eles olham uns para os outros e perguntam: você vai embora? Porque eu não vou, eu vou ficar aqui. Quem sabe alguém diz: vamos embora, já recebemos. Mas alguém levanta a voz e diz: que embora como? Como é que sai da presença dele? Eu não quero largar essa presença não. E isso mexeu com Jesus. Quando você decide ficar na presença dele por quem ele é, você recebe dele até o que você não teve coragem de pedir. Porque tem coisas que a gente precisa, mas não pede. Tem coisas que a gente precisa, mas não pede. Ele está com fome aqui, tem fome aqui. Quem tem fome precisa comer, mas mesmo tendo fome, precisando comer, eles não pediram aquilo que era alvo da necessidade deles. Eles não pediram pão. Mas mesmo sem abrir a boca para pedir, Jesus reconhece que há neles a necessidade. Jesus olha, de acordo com o texto, Jesus tem compaixão deles. O que é ter compaixão? Compaixão não é ter pena. Ter compaixão é sentir a dor do outro, se colocando no lugar dele. Ter compaixão é pegar a dor do outro para si. E não é que Jesus tem isso? Então olha aqui para mim. Eu vim aqui hoje nessa manhã dizer para você que Jesus não está satisfeito com o teu sofrimento. Jesus não está feliz com a tua dor. Jesus não está contente com o teu fracasso em alguma área da vida. Jesus não está ignorando esse problema que você está passando, muito pelo contrário. Jesus está de olho nisso. Jesus sabe o que você tem passado, e Jesus não vai fazer como algumas pessoas dizem, que é olhar para você e dizer: para isso aí não tem jeito, isso aí não tem o que fazer. Não, Jesus se move por compaixão, e esse Jesus que se move por compaixão, sempre, eu digo sempre, repito, sempre tem o que fazer. Até quando você não tem o que fazer, ele tem. Sabe, quando dinheiro não tem mais o que fazer, ele continua tendo. Porque no lugar onde estão não adianta ter dinheiro. No lugar onde eles estão, o dinheiro não resolveria o problema. No lugar onde eles estão, os amigos não resolveriam o problema. No lugar onde eles estão, o pai e a mãe não resolveria o problema. No lugar onde eles estão, só Jesus. E Jesus estando ali, sabendo que eles já estão com eles há 3 dias, eles passam a ser agora o alvo da compaixão de Jesus. Por quê? Porque eles provaram para Jesus uma coisa, muito mais do que milagre. Nós que aqui permanecemos, queremos relacionamento. Irmão, isso é muito mais profundo do que você pensa. Por exemplo, quando você tem um amigo ou uma amiga, mas amigo, não esse amigo genérico, irmão, que você chama todo mundo. Tem gente que chama todo mundo de amigo. E amigo? Tem gente que não sabe nem o nome do outro, aí fala: e amigo? É porque não é amigo. Não é amigo, não é? Isso é coisa genérica, não é amigo. Mas quando você tem um amigo, uma amiga com o qual você tem de verdade relacionamento,
a coisa é mais profunda. A coisa é mais profunda. Como assim? Você faz tudo que você pode fazer para ver o teu amigo, a tua amiga bem, sim ou não? Só que o problema é que a gente não pode tudo. Às vezes você olha para um amigo que você quer ver provando de alguma coisa, mas você, como é limitado, ainda que você queira, você não pode. Mas Jesus pode tudo. Então desenvolver relacionamento com Jesus é desenvolver relacionamento com alguém que pode tudo. Tudo ele pode, tudo. E ele não se importa apenas com o que as pessoas veem por fora. Ele enxerga a dor que você traz por dentro. Ele olha para essa multidão e vai enxergar na multidão fome. A multidão não se queixou de fome, mas ele enxerga na multidão o que está dentro, a necessidade de dentro. Uma necessidade tão básica, uma coisa tão simples. Mas não é que ele investe tempo a cuidar disso. Ele olha para os discípulos e diz assim: olha, eu não quero despedir eles de barriga vazia, para que eles não caiam pelo caminho. Não caiam pelo caminho. É interessante essa fala de Jesus, que é o seguinte, irmão: se isso se desse aqui, imagine aqui, e se essas pessoas morassem ali na rua, na próxima rua, a chance de alguém cair nesse caminho seria praticamente zero. Mas se Jesus está dizendo: eu não quero mandar eles embora de barriga vazia, para que eles não caiam pelo caminho, Jesus está dizendo com isso, que sabe de onde eles vieram, e sabe para onde eles precisam voltar. E se Jesus não quer que eles caiam no caminho, é sinal que esse caminho é comprido. Se o caminho de volta é longo, é porque o caminho de ida até ali o foi. O que Jesus está dizendo é o seguinte: eu sei que eles vieram de longe. Eu sei que eles vieram de longe. Eu sei que não foi fácil para eles chegarem até aqui. Eu sei que eles se esforçaram para chegar até aqui. E do jeito que eles estão sem forças para voltar para a casa deles. Eu não posso despedir esse povo que veio de longe para chegar até aqui do jeito que eles estão. Irmãos, vamos trazer isso para um outro cenário, para um outro contexto, não geográfico. Mas Jesus sabe que você veio de muito longe. Então presta atenção numa coisa: você já veio de muito longe para Jesus deixar você cair agora. Você já veio de muito longe para Jesus deixar você cair de fraqueza agora. Jesus não vai deixar você cair. Eu vou repetir isso, porque tem gente que precisa ouvir. Tem gente se sentindo sozinho, abandonado por todos, e a sensação que tem é que não vai aguentar. A sensação que tem é que não vai conseguir seguir em frente. Mas presta atenção, Jesus sabe que você veio de muito longe, e esse Jesus que sabe disso não vai te deixar cair agora. Jesus vai providenciar o que você precisa para permanecer de pé. De pé. Eu não vou mandar eles embora assim. Eu não posso. Olha, é muito mais do que eu não quero. Eu não posso. Que coisa. A natureza dele é assim. A natureza dele não deixa ele despedir essas pessoas sem comer. Você está entendendo que não é só um querer? Não é que eu quero dar pães para eles. Não. É que eu não posso deixar de dar. Eu não posso não fazer nada. Eu não posso deixá-los com essa necessidade. Eu não posso deixá-los sofrer assim. Eu não posso mandá-los embora com fome. Não posso. Jesus não pode deixar a sua casa do jeito que está. Por quê? Se deixasse, ele não seria o Jesus que eu conheço. Jesus não pode deixar você nesse chão, porque se ele deixasse, ele não seria o Jesus que eu conheço, que a Bíblia me apresenta, não que a religião me apresentou um Deus carrasco, que
pune, que bate e que joga no chão. A Bíblia me apresentou um Deus bom, que me levanta, que me perdoa, que me restaura, que me ama tanto que enviou Jesus para morrer na cruz por mim. E esse Jesus foi até o fim por mim e por você. E esse Jesus, quando olha para você nesse sofrimento, ele olha para você e diz: eu não posso deixar essa pessoa desse jeito. Não posso. Eu não posso ficar de braço cruzado. Eu não posso não estender minha mão na direção dela. Eu não posso deixá-la parar agora. Eu não posso deixar essa mulher desistir nesse momento. Eu não posso deixar essa pessoa na beira do caminho. É por isso que ele tira Bartimeu da beira do caminho. Ele tira o cego de nascença da beira do caminho. Ele tira o coxo de 38 anos, coxo, da beira do tanque. Ele libera perdão sobre a mulher que havia adulterado. Ele não pode ficar sem fazer nada. Não pode, porque esse não é Jesus. Jesus, quando olha e vê a necessidade de alguém, é impossível que ele não faça algo por esse alguém. Aí Jesus olha, o que Jesus está vendo? Gente que era paralítico de pé. O que Jesus está vendo? Ex-cegos diante dos olhos dele, que foi ele que curou. O que Jesus está vendo? Gente que estava no chão, mas agora está de cabeça erguida. O que Jesus está vendo? Esse povo que venceu, esse povo que já provou de algumas coisas, esse povo que já teve algumas experiências com ele, mas esse povo correndo o risco de cair no caminho. Aí Jesus não é como o homem que olha e diz assim: mas eu já fiz tudo por ele. Não. Jesus está sempre olhando e enxergando aquilo que ele ainda pode fazer por nós. Porque vamos lá, ele já morreu na cruz por nós, mas mesmo assim ainda continua abençoando a gente, porque ele está sempre olhando e enxergando coisas que ele ainda pode fazer por nós. Que amor é esse? Eu não posso despedi-los em jejum para que eles não caiam no caminho. Eu sei que eles vieram de longe, eu sei que o caminho para eles ainda é longo. Jesus está dizendo o seguinte: eu sei que a história deles não acaba aqui, eles ainda têm um longo caminho para percorrer. Você está entendendo ou não? Jesus sabe que você ainda tem um longo caminho pela frente, irmão. Jesus sabe que você ainda tem muita coisa para viver. Só que Jesus sabe que você, do jeito que está sem força para esse caminho. Mas Jesus vai providenciar a força que você precisa para percorrer esse caminho que Ele mesmo sabe que ainda é muito longo. Jesus olha como se Jesus não estivesse aguentando ver esse povo do jeito que esse povo estava. Eu não quero que vocês caiam. Eu não quero que depois de ter provado tudo isso que vocês já provaram, vocês ali na frente caiam e fiquem no chão, porque faltou alguma coisa. Não. Aí Jesus olha para os discípulos e vai dizer assim: olha, quantos pães tendes? Quantos pães tendes? Agora, entenda uma coisa: 3 dias já ali, 3 dias, e Jesus naquele momento decide: vou alimentar eles. Agora, imagina comigo se alguém naquele momento diz assim: olha, eu vou embora. Se alguém naquele momento diz assim: olha, estou indo, não comeria, e se fosse, cairia no caminho. Então presta atenção, não desiste agora não. Olha para alguém e diga: não desiste agora não. Está vindo a força que você precisa para continuar. Está entendendo ou não? Está vindo o sustento que você necessita para seguir em frente. Não desiste agora não. Se você desistir agora, o seu destino é o chão. Mas se você permanecer, Ele vai te fortalecer. Quantos pães tendes? Dá vontade de embarcar naquele carro de volta para o futuro, que vai para o passado, e ir lá naquele dia, tirar o cinto, botar os 12 discípulos de bumbum para cima e dar uma cinteirada em cada um. Pergunta para mim, jovem, por quê? Porque poucos dias antes, esses discípulos viram Jesus pegar 5 pães e 2 peixinhos, apresentar a Deus, multiplicar, passar pela mão deles e alimentar a multidão. Foi ou não foi, Bia? Só que aqueles 5 pães e 2 peixinhos não era deles,
era de um rapaz. Tinha um rapazinho lá que André achou. André, discípulo, achou um rapaz assim, a metade do tamanho deles, com 5 pães e 2 peixinhos. Aí André pegou o rapazinho, que era metade desse aqui, levou até lá e disse assim: olha, aqui está um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? Então aqueles 5 pães e 2 peixinhos, os discípulos não tinham. Quem tinha era quem? O rapaz. Mas agora Jesus quer fazer um milagre igual ao anterior, semelhante ao anterior. E Jesus decidiu falar para eles ainda. Jesus chama os 12, faz uma reunião ministerial e diz: eu não quero despedir esse povo de barriga vazia, para que eles não caiam no caminho. Os discípulos ouvem isso, pastor, e mesmo ouvindo isso, eles não se manifestam, eles não reagem, eles não falam nada. Eles poderiam dizer o quê? Senhor, faz a multiplicação igual o Senhor fez anteontem, faz de novo. Não, os discípulos ficam parados. E por que o Senhor está dizendo isso? É porque tem um infeliz de um discípulo aqui que tem 8 pães. E esse infeliz desse discípulo que tem 8 pães, está com os 8 pães guardados e não fala nada. O rapazinho lá atrás tinha 5 pães e 2 peixinhos e não escondeu. Esse discípulo tem 8 pães, e ele não fala nada. É necessário Jesus perguntar. Aí Jesus dá uma olhada para eles e diz assim: ó, quantos pães vocês têm? Meu Deus, Jesus está dizendo o seguinte: ó, eu sei que vocês têm. Eu sei que vocês têm. Ou seja, me dá o que tem. Os discípulos não fizeram. Jesus precisou dar um sacode deles. Quantos pães tem? E eles tinham 8. Tinham quanto? Mas só entregaram 7. Olha o que está no texto. Aí disseram: nós temos aqui 7 pães e alguns peixinhos. Mas você sabia que está na Bíblia que tinha 8? Depois a gente chega lá. Eles tinham 8, entregam 7 na mão de Jesus. Aí o que Jesus faz? Apresenta ao Pai, a mesma coisa do milagre anterior. Jesus pega os pães e os peixes, apresenta ao Pai, e começa a partir, a entregar aos discípulos, e os discípulos à multidão. Na primeira multiplicação, 5 pães, 2 peixinhos, alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e sobrou 12 cestos. Na segunda multiplicação, o que vem para a mão de Jesus são 7 pães e peixes. Jesus multiplica 7 pães e, de acordo com a Bíblia, alimenta 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Na primeira multiplicação eram 5 pães. Na segunda multiplicação eram 7 pães. Na primeira multiplicação, 5.000 homens. Na segunda, 4.000 homens. Aí na primeira sobra 12 cestos. Na segunda sobra 7 cestos. O poder de Jesus diminuiu. A capacidade de multiplicação de Jesus diminuiu. Porque se na primeira, com 5 pães, ele alimentou 5.000 homens e sobrou 12 cestos, na segunda são 7 pães. Ele alimenta 4.000 homens, menos homens, e sobra menos cesto. Sobra 7 só, ao invés de 12. Mais pães, menos homens e menos cestos. Onde é que está o problema? O problema está no pão que está escondido. O problema está no pão que está escondido. Por quê? Porque Jesus multiplica os 7 pães, alimenta todo mundo, mas Jesus está mordido por dentro. Aí o texto vai dizer que eles entram no barco e vão embora. Só que quando eles entram no barco e vão embora, sabe o que aconteceu? Pergunta para mim o quê? O quê? Os discípulos, essa turma complicada, esqueceu de pegar os 7 cestos. Eles esqueceram de pegar, está na Bíblia, os 7 cestos de pães. E entraram no barco e começaram a navegar. Aí quando começa a navegar, sabe o que acontece, irmão? Pergunta o quê? Sentiram fome. Aí eles sentem fome. E o texto vai dizer que não havia nada mais dentro do barco a não ser um pão. Que pão era esse? Se não é o pão que estava nos cestos, que pão era esse? Era o pão que o infeliz do discípulo deixou escondido dentro do bolso. Às vezes a gente diz que Deus é que não está fazendo.
quando na verdade é a gente que não está sendo fiel, é a gente que não está fazendo nossa parte direito, é a gente que não está sendo transparente diante dele. Só que ainda que você tente esconder, ele sabe. O discípulo boca aberta, daqui não é você não, tá? Discípulo boca aberta, está tentando esconder pão, mas Jesus sabe. Está tentando guardar, garantir o seu, mas Jesus sabe. Olha para o teu irmão e diga assim para ele: você quer que Jesus transforme a sua vida? Para de esconder, para de tentar guardar, para de deixar escondido dele, porque ele sabe tudo. Ele sabe o que você tem escondido, ele sabe o que você está tentando guardar aí escondido. Quando ele olha para você, ele vê a tua vida, ele não vê só você, ele não vê só esse corpo bonito, não, ele vê você por completo, ele vê a tua vida, ele conhece os teus pensamentos, ele sabe o que está dentro do seu coração. Mas deixa eu voltar para a multidão, que era só uma correção aqui, porque a multidão é interessante. Alguém ali no meio dos discípulos tinha os pães, então a multidão vai depender agora daquilo que tem na mão de alguém. Então olha aqui para mim: não despreze quem tem. Eu vou repetir isso: não despreze quem tem. Que a gente tem também uma mania besta de se levantar contra a pessoa que tem. Se tem, que alguma coisa fez para ter. Está comigo aqui? Mas quem tem, não menospreze quem não tem. Porque quem tem esses 8 pães que guarda um e apresenta 7, esse tem. Esse que tem está olhando para uma multidão de pessoas que não tem. E quem sabe em algum momento passou pela cabeça dele que porque ele tem, ele é melhor do que aqueles que não têm. Só que diante dos olhos dele, Jesus vai fazer quem não tem passar a ter. Está pegando ou não? Não despreza quem não tem, porque diante dos teus olhos Jesus vai fazer quem não tem passar a ter. Não despreze quem está embaixo, porque Jesus vai levantar muita gente diante dos seus olhos. Não julgue quem não tem a casa que você tem. Daqui a pouco essa pessoa pode estar comprando até a tua casa. Tu vigia, hein? Não aponte o dedo para quem hoje está desempregado, porque que amanhã, quem sabe, essa pessoa vai estar gerando emprego, inclusive para você. Quem tem, não menospreze quem não tem, porque a vida é assim, meu irmão. A vida dá voltas, e nessas voltas que a vida dá, um dia Jó não tinha nada, outro dia Jó tinha tudo, outro dia Jó perdeu tudo que tinha, e outro dia Jó foi restituído em tudo em dobro. Que é isso? São as voltas que a vida dá, de modo que se hoje você está por baixo, amanhã você pode estar por cima. Quando estiver por cima, não cuspe quem está embaixo, e quando estiver embaixo, não tenta derrubar quem está em cima. Está comigo aqui, sim ou não? Ele usa o que alguém tem para fazer um milagre chegar na vida de quem não tem. E é interessante isso, porque os discípulos sabiam o que ele fez dias atrás, e agora colocam dúvida naquilo que ele vai fazer naquele momento. E por que colocam dúvida? Porque alguém guardou um pão. Se alguém guardou um pão, está pensando o seguinte: vai que dá errado, pelo menos eu garanto o meu. Você está entendendo ou não? Vai que dá errado, pelo menos o meu eu tenho garantido aqui. Se fosse o prefeito, o governador, o presidente, poderia dar errado. Se fosse o teu amigo, o teu sócio, o teu pai, poderia dar errado. Mas quem decidiu fazer na sua vida foi Jesus.
Então, por favor, não duvida não, que quando Jesus começa a fazer, o resultado é milagre. Quando Jesus começa a fazer, o resultado é a vitória chegando na tua vida. E olha que coisa linda, porque você veio e decidiu permanecer no culto. Jesus decidiu fazer um milagre tendo como alvo você. Você está entendendo ou não? Jesus está fazendo nessa manhã, e se Ele está fazendo, vai ter para você também. Cabeçudo que guardou um, é como se ele estivesse pensando, vai que dá errado, né? Sabe por que tem muita gente que não prova da restauração? Que já começa a orar com dúvida se vai dar resultado a oração ou não. Eu estou orando, mas não sei. Para de orar, vai para assistir Netflix, vai. Para de orar. Eu estou orando por ele, mas eu não sei, você não sabe? Você não sabe, então ora primeiro por você, para depois orar por ele. Se você está orando por ele e não sabe, ora por você primeiro. Quem está com um problema nessa história talvez não seja ele, seja você. Jesus vai dizer que aquele que duvida é como uma onda, levanta, e alguém pensa, vai acabar com tudo, mas daqui a pouco, e se espalha, e a onda que existia, aquela onda nunca mais vai existir. Aquela onda nunca mais vai existir. E tem gente que é assim, eu vou orar pela minha família, aí entra no gabinete para orar pela família, e quando entra no gabinete, irmão, parece que está com o capeta montado nas costas, e um demônio bem gordo, que entra todo ruim, não sei, dá vontade de primeiro encostar na parede, colar os ombros aqui na parede, falar, levanta esse corpo primeiro, você está parecendo um cadáver. Quando você se colocar de pé, então a gente vai orar pela tua família. Porque tem gente que diz, eu creio, mas na primeira dificuldade, demonstra que não crê em coisa nenhuma. Um camarada pega os pães, entrega na mão de Jesus e guarda um. Ele está dizendo o seguinte, vai que ele não consegue. Não duvida do que o meu Deus pode fazer não. Sabe por quê? Porque se não fosse Deus eu não estaria vivo. Se não fosse Deus você não estaria aqui. Se não fosse Deus, você já não teria ninguém mais, porque ninguém suportava você. Se não fosse Deus, nem de pé a gente estaria. Se não fosse Deus, esse culto de domingo de manhã seria impossível de acontecer, porque a gente não estaria aqui para celebrar a vida. Olha para o teu irmão e diga assim para ele, com base no teu coração, acredita que Deus existe. Com base no meu coração, como assim? Põe a mão no seu coração. Está batendo esse negócio aí, não está? Está batendo, não era para estar não, mas está. Irmão, você não merecia estar com o coração batendo não, mas está batendo. Não era para você estar vivo não, gastando o oxigênio do planeta, mas você está vivo, e você só está vivo porque Jesus olhou para você e disse, eu não vou deixar cair, eu não vou deixar morrer, eu vou providenciar tudo o que precisa. Então olha aqui para mim, se Jesus disse que ia providenciar pão para uma multidão inteira, que não andava com ele sempre, que dirá para os discípulos que estava com ele todo dia? E eu termino dizendo, se Deus tem guardado até quem está lá fora, que dirá você que não falta um culto, que dirá você que está junto dele todo dia? Para de duvidar do que ele pode fazer. Ou será que você não sabe que tem gente lá fora que só não morreu ainda porque Deus está guardando? Como assim? É só você lembrar de você. Você estava lá fora e Deus te guardou. Então se Jesus está dizendo, eu vou alimentar aquela multidão, qual o nome de alguém da multidão? Sei lá o nome da turma da multidão, mas dos discípulos eu sei. Por quê? Porque esses discípulos andavam com ele. Então se Jesus está olhando para os discípulos, numa reunião com eles, está dizendo, eu não quero que aquele povo lá caia. Por que alguém no meio deles duvidou ali? Por que alguém no meio deles está dizendo assim, eu vou guardar um para que eu não venha a cair? Ei, se ele está fazendo lá fora, muito mais ele fará para quem está aqui dentro. Levanta o dedo, aponta na minha direção e diga assim, prova. Não, fala com pulmão, fala, prova. Primeira multiplicação de pães, 5 pães e 2 peixinhos, alimentou 15 mil pessoas aproximadamente. E quando os discípulos olharam para trás, tinha 12 cestos. Quantos cestos? Quantos cestos? 12 cestos. Quantos discípulos eram? Quantos cestos sobraram? Quantos discípulos eram? Quantos cestos sobraram? 12. Então 1 cesto para cada discípulo.
Irmão, com todo respeito, eu não vou fazer. Até o mais gordinho aqui, cabe 1/6 de pão dentro desse teu estômago? Samanta riu, olhou para Léo. Cabe 1/6 de pão dentro do teu estômago, sim ou não? Então o que Jesus fez para os discípulos foi muito mais do que aquilo que ele fez para a multidão. Por quê? Porque a multidão saiu de barriga cheia, mas olha a quantidade de pão que Jesus multiplicou para os discípulos, o que cabia dentro de um estômago. Olha a quantidade de pão que Jesus multiplicou para os discípulos, o que coube dentro do estômago e ainda o que coube dentro de um cesto cheio. Então pega de novo isso. Se ele tem feito por quem está lá fora, guardado, que dirá por você que está aqui dentro? Por você, ele já tem feito muito mais e fará ainda mais. Quem está comigo para dar glória a Deus?